Quem é que não tem a apostila? Vocês estão visitando a gente, né? Fica em pé, por favor, gente. Essa família aí, né? Como é que é seu nome? Começar da ponta direita minha. Daniel, Caio, Ricardo, Juliana. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Quem está perto, dá um abraço neles aí, receba-os em nome de Jesus pela nossa igreja. Pode ir lá também, pastor Zezé, dar um abraço. Bom tê-los conosco. Isso. Hoje à noite eu quero pregar sobre a virtude. Aproveitar a graça, agora de manhã, e falar um pouco sobre a virtude, que falta tanto no nosso mundo de hoje, mas não pode faltar na igreja, e não pode faltar nas nossas vidas. Abra aí a sua apostila na página 9. Lá no finalzinho dela nós estamos estudando a graça. Já começamos domingo passado e vamos terminar hoje. Nós vimos domingo passado, lá no final da apostila, página 9, a graça é a bondade divina manifestada na concessão de bênçãos espirituais, materiais e ou eternas, àqueles que só merecem o castigo. Vimos também aí na página 10, estes textos que Paulo destaca continuamente a graça de Deus na ministração das bênçãos. E vimos esse outro parágrafozinho aí, a graça é a concessão de favores a quem não tem mérito próprio. Por ela ser imerecida, ninguém pode reivindicá-la como direito. Graça e mérito são excludentes, e vimos estas referências aí no parênteses. Vamos ver agora essa outra parte, pela graça de Deus. Então eu vou passar as referências, cada irmão ou irmã abrem num texto, mas não pode demorar, senão a gente demora muito na leitura. Então, Tito 2,11, abre em Tito 2,11, Romanos 3,24, Atos 14,3, João 1,16, 2 Tessalonicenses 2,16, Hebreus 4,16, Romanos 12,6, 1 Pedro 4,10, 1 Coríntios 15,10 e Efésios 3,7. E aí nós vamos dar uma passada e depois vamos conversar mais um pouco sobre a graça. Tem alguma apostila sobrando aí, Maria? Não, acabou, né? Tá. Hã? Não, a sua é sua, ué. Hã? Então empresta para a Sara e o Mateus aí, que a Sara tem a dela, mas deve estar lá em Campinas, né, filha? Então não tem problema. Então vamos lá. O que a graça nos permite receber? Tito 2,11, pela graça Deus ministra a salvação. Quem abriu nesse texto pode ler, por favor. Tito 2,11. Tito 2,11 é esse?
Pode. Isso. Olha que legal, amados. Lê o versículo seguinte, ensinando-os. Diz o texto, a graça se manifestou salvadora a todos os homens e ela ensina aos homens. Quando a gente aprende a viver pela graça, eu já vou falar sobre isso, a gente aprende porque a graça é uma escola. A gente poderia dar a esse parágrafo de Tito esse título, a escola da graça. Tem muitas formas de aprender. Num dia desse aí, né, eu escuto CBN quando eu dirijo, e na CBN tem uma propaganda de uma palestra do Cortella. Ele vem falar aí, e como passa a propaganda, então não acabaram as vagas, né? Quando acabam as vagas, eles param de passar a propaganda. E muita gente vai para receber o aprendizado dele. O melhor aprendizado para a vida está na graça de Deus. Se alguém quiser viver bem, precisa aprender com a graça, conhecer a graça, descobrir a graça, viver. Aí a Sara lê de novo o versículo, ensinando-os, né, que é o versículo seguinte. Ou se alguém tiver aberto aí, está aberto? Pode ler. Ela se manifestou salvadora, e ela os ensina a fazer o quê? Olha que interessante. Vivamos de maneira sensata, justa e piedosamente. E diz a primeira parte que a gente precisa renegar as paixões. Queridos, a graça de Deus é uma força sobrenatural que cada um de nós carrega, que nos permite vencer as nossas tentações e viver de maneira sábia, temperada, honesta, correta e em santidade. No presente século. Não interessa como o mundo está. Não interessa se o mundo está ruim, se está bom. Não interessa quem governa. Não interessa, vamos supor que o Haddad tivesse ganhado. Né? Se vamos mudar do... Não interessa quem ia governar. A graça é suficiente para viver bem em toda e qualquer situação. E ela ensina. Ensina é porque todo dia a gente tem que aprender. Se algum dia você chegar à conclusão de que você não precisa aprender mais, você vai viver extremamente mal. Nós precisamos aprender a viver bem todos os dias. Então a graça ministra a salvação e educa. Pela graça, Deus aplica a justificação. Romanos 3:24. Então vamos manter aí aberto quem abriu. Agora, Romanos 3:24. Nós já estudamos a justificação aqui. A justificação é quando eu e você somos declarados sem culpa. Culpa no sentido de carregar a condenação, não de carregar a responsabilidade. Responsabilidade a gente sempre vai carregar. Mas a gente é declarado pela graça, é uma bondade de Deus. É quando a gente ouve assim, tá bom, você está livre, você não deve mais nada. Mesmo sendo pecador, o Senhor justifica, é pura graça. Pela graça, Deus produz a pregação do Evangelho. Atos 14:3. A gente vinha agora de carro, né, para cá, aí a Tereza no meio da avenida Ernestlé, tinha uma menina caminhando, aí ela falou assim, olha, é a Rê que está caminhando. Eu até achei que era Regina na hora, mas era Renata, nossa vizinha. E eu pensei na Renata, na hora o Espírito Santo falou assim no meu coração,
ela precisa ouvir o Evangelho. A graça, irmãos, é o oferecimento do Evangelho a todas as pessoas. Por isso que o Senhor nos distribui em todos os lugares. O Mateus está lá numa escola dele, lá Deus colocou o Mateus para ser um veículo da graça. A Sara lá em Campinas é um veículo da graça. Os meninos lá no Coque são veículos da graça. Aonde Deus nos coloca, nós somos veículos da graça, porque a salvação é aberta a todas as pessoas. Mas se eu e você não amarmos as pessoas, a graça não flui de nós. Tem o texto de Jesus em que a mulher com hemorragia encosta em Jesus e é curada, e Jesus fala assim: opa, peraí, para porque alguém me encostou. Aí todo mundo te encosta. Eu vou falar sobre esse texto porque a tradução antiga diz assim: não, de mim saiu virtude. A tradução mais antiga traz esta palavra. A graça, irmãos, flui das nossas vidas. Se nós amarmos as pessoas e investirmos nela, a graça flui. A graça é algo que vai além da nossa compreensão. Nós vivemos por ela e nós somos veículos dela. Se eu não entender isso, se eu viver mundanamente, materialmente, só pensando em coisas materiais, em dinheiro, eu não desfruto do uso precioso, espiritual, sobrenatural da graça. É isso que está acontecendo lá. Paulo e Barnabé andando e Deus usando a graça para levar a pregação e a transformação de vidas. Além disso, pela graça, Deus ministra bênçãos plenas. João 1,16. Olha que coisa linda. Eu vou, depois que lemos todas as referências, eu quero destrinchar isso um pouco. É muita coisa que a gente recebe. Se tem uma coisa que eu e você não podíamos fazer nunca, é abrir a boca para reclamar. Porque é graça sobre graça. Graça sobre graça é uma exponencialização, no dizer de João. Pela graça, Deus ministra consolação e esperança. Segundo Tessalonicenses 2,16. Olha que legal, irmãos. Nós vamos para o céu. Amém? Você vai para o céu? Eu vou para o céu. Cada um só pode cuidar de si mesmo, né? Você não pode dizer que ninguém. O pai não pode falar que o filho vai para o céu, por mais que queira. Mas cada um pode ter essa convicção se andar com Deus. Não só ter aceito a Cristo, mas andar com Ele. Bem, isso já é bênção plena. Não tem tristeza nisso, ir para o céu. Só que o Senhor sabia que nós íamos viver num mundo ruim, num mundo onde o pecado habitaria. O Senhor já sabia que a gente ia sofrer. O Senhor nos preparou para a bênção plena. É aqui que o Senhor preparou a gente para viver. Nós somos preparados para isso. O nosso potencial ainda não se revelou. De cada um de nós. Nós vamos produzir muito mais do que a gente imagina lá na eternidade. Porque a gente vai viver eternamente. E a gente ainda não tem noção disso. Mas nós vamos produzir demais da conta. Nós estamos no ínfimo da nossa capacidade. Sabe aquela escala de jogos, que a vida está aqui assim? Então, nós estamos aqui da nossa vida. Tem muito ainda para a gente produzir. Mas nessa escala, o Senhor sabia que a gente ia sofrer, que a gente ia passar por problema, que a gente ia ter dificuldade. E Ele já
pela graça, preparou consolo e esperança. Para o problema que pode ou não vir sobre as nossas vidas, a graça já tem resposta. Para você sofrer, consolado. Porque se não deixar de sofrer, não tem jeito. Você vai passar pelo sofrimento de um ou de outro jeito. Vai passar pelo sofrimento de ter uma resposta negativa, de ter uma enfermidade, de começar um namoro e terminar o namoro. Terminar assim, você ser a parte que levou o pé. Porque você que terminar não sofre muito. Mas quem leva o pé sofre. Eu já atendi adolescentes que queriam se matar porque levaram um pé no traseiro. Eu quero me matar. Por quê? Porque o sofrimento, ele existe. E em qualquer instância da vida, o filho que cria um problema, que mexe com droga, que se afasta de Deus, o dinheiro que falta e a conta está lá, você vai, como é que eu vou pagar essa conta? Então o Senhor sabia destas coisas de um mundo mau, de um mundo onde o pecado é possível. E para esse mundo, a graça tem consolo e esperança. Nós vamos chegar numa época que a gente não vai precisar disso. Mas para hoje tem graça específica para um momento difícil, para aqueles que sofrem. É muita bênção, irmãos. Pela graça, Deus ministra socorro e auxílio. Hebreus 4,16. Como se a gente não tivesse já o consolo para viver, o Senhor socorre. Se você buscar, Ele é socorro bem presente, onde? Na tribulação. Uma das palavras, uma das metáforas mais usadas pelo salmista, ou pelos salmistas, é: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro. Porque Ele socorre mesmo, e é graça. Que mais? O Senhor, pela graça, ministra os dons do Espírito Santo. 2 textos aí, alguém lê Romanos 12:6 e outra pessoa 1 Pedro 4:10. Vamos ler 1 Pedro 4:10. Isso, leu acho que o 9. 1 Pedro 4:9. Não, então é o 11. Isso, então lê de Robin de novo, o 10 e o 11, mas na sequência. Quer dizer, recebeu a graça, e agora que você recebeu a graça, o que você tem que fazer com ela? Dispensar. Bons dispenseiros é bons mordomos. A pessoa que faz o seu almoço, vai lá na despensa, pega a comida, prepara a comida e dá para você comer. Por exemplo, eu que vou fazer o almoço lá em casa hoje. Então eu fui lá na despensa, abri o armário, peguei o feijão e já cozinhei. Já deixei cozido, para facilitar, para ser mais rápido. Que eu gosto de dormir depois do almoço. Se eu fosse cozinhar ia demorar demais. Então eu já adiantei, Mas eu ainda vou acabar o almoço. O que ele quer dizer é: você precisa ser assim com o dom que você recebeu. Você recebeu o dom porque é uma graça. É para você? Não, você tem que preparar o almoço de alguém. Você tem que preparar o jantar de alguém. Você tem que apresentar para alguém uma parte dessa graça. Aí continua, Robinho 11. Se alguém
A graça te deu um dom. Pelo menos um ela te deu. Pelo menos um. Do Espírito. Agora você, com o seu dom, você não tem opção. Você só vai cair. Pedro coloca todos os dons em duas categorias. Ou você usa o seu dom falando, ou você usa o seu dom servindo. Ou seja, você não precisa falar. As duas coisas é servir, mas uns servem falando. Porque boa parte dos dons do Espírito estão ligados à verbalização, à palavra. E outra parte é o serviço de quem não sabe falar. Não tem gente que fala assim, não sei falar. Né? Assim, Felipe, vem cá, dá uma palavra no microfone. Felipe, eu não. Por quê? Porque eu não gosto de falar. Aí o Espírito Santo conhece essas pessoas que não gostam de falar. Então tem um dom para gente que não gosta de falar. Ele trabalha de alguma forma. Ele serve, ele faz alguma coisa. Sem ter a necessidade de abrir a boca. Então Pedro fala, olha, se você tem graça e todos nós cristãos temos, você tem um dom. Então você tem que ir na dispensa da graça, pedir força a essa graça e servir de uma ou de outra forma. Para resumir os dons, porque tem vários dons. Mas você não pode ficar sem servir. Se você não está servindo, falando ou servindo, você não vai para o céu. É sério, não estou brincando. Porque na igreja não tem lugar para gente que só assiste. Para gente que só está para receber. Não na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é como uma árvore. Não foi isso que ele falou? Vocês, eu sou a videira e vocês são os ramos. O ramo que está em mim não produz fruto, o que ele faz? Corta e joga no fogo. Se você receber o talento, o dom, e você enterra no banco, eu sou frequentador de igreja. Aí vem domingo, assenta, ou vem no estudo de quinta ou de quarta, assenta e assiste, é uma pessoa que enterra o dom. A pessoa que enterra o dom, o Senhor diz na parábola, ele falou assim, você não cabe no meu reino. Ele fala assim, você devia ter pego o dom que eu te dei, o talento que eu te dei, no mínimo, ter entregue para os banqueiros para dar um lucrinho. Porque a graça é lucrativa. O dom produz resultado. Se você não usa, não é problema da igreja. Essa igreja não trabalha com dom. O problema não é da igreja. Cada igreja tem igreja de tudo quanto é jeito, né? Tem igreja em célula, tem igreja ministérios, tem igreja que não tem ministério nem célula, só tem cultos. Não interessa. Se você é ramo, se você é sal, se você é luz, se você recebeu o dom, você tem que fazer o seu dom render. Eu, pastor, tenho que fazer os meus render. O Senhor me deu mais dons. É de se esperar, já que eu sou pastor, deu mais dons para o pastor Zezé, para o pastor Leonel, deu mais dons para o presbítero, para o diácono, a diaconisa. Para você, se você não quero função nenhuma, ele deu pelo menos um. Aí você tem que vir na graça e dispensar isso em fruto, em trabalho, em ação que rende. É isso que o Senhor diz. Se eu não faço isso, eu estou desprezando a graça. Eu não posso fazer isso. Lê o Efésios, faltou o Efésios ainda sobre os dons. Lê 1 Pedro, agora Romanos 12, pode ler. Aí ele vai continuar. Vários outros dons. Por que eu li Pedro primeiro? Porque Pedro, que é mais simples do que Paulo, né? Pedro fala, Paulo escreve uns negócios difíceis de entender. Pedro faz um resumo legal para ninguém ficar excusado, desculpado. Não interessa o dom que você vai ter aqui, profecia, socorro, ministério, fé, contribuição. Contribuição, quase ninguém tem esse dom.
administração, tem vários dons. Não interessa qual dom. Se você não serve, você não usa a graça. E quem não usa a graça não é digno do Senhor. Nós temos que usar bem a graça. Pela graça Ele ministra os dons. Pela graça, Deus escolhe os pregadores e líderes. 1 Coríntios 15:10 e Efésios 3:7. Olha que benção. O Senhor chama. Irmãos, esse negócio de chamada é engraçado. Porque pela graça o Senhor chama a gente para fazer todas as coisas. Então todos os chamados e aptidões são pela graça. E Ele não deixa a igreja dele sem líderes. Então Ele chama os líderes. Para que os líderes se envolvam. E quando o líder é chamado, ele tem que trabalhar. Não adianta, ele não pode ficar parado. E Efésios 3:7. Exatamente. Então, não só Paulo, mas cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado pela graça. Você tem que descobrir o seu dom. Se você não sabe o seu dom aqui na igreja, descobre e usa o seu dom. Não esconda. Primeiro, a igreja ganha com isso. Mas antes do primeiro, você cumpre o chamado de Deus. Ok? Bem, o último parágrafo diz assim: a graça é o atributo de Deus que permite ao ser humano viver uma vida alegre e plena de benefícios. Razão que fez o salmista exclamar no Salmo 63:3: a tua graça é melhor que a vida. Então vamos fazer uma análise da graça agora. Vamos lá. Antes de fazer uma análise, deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas você tem que ser sincero. Não pode mentir. Tá bom? Se você avaliar a sua vida agora, você pode dizer que a sua vida está perfeita e que não falta nada? Já posso perguntar assim, diretamente? Não. Se você avaliar sua vida agora, você pode dizer que sua vida está perfeita e que não falta nada? Bem, a graça é que nos permite entender isso. Eu queria perguntar, mas teve gente que fez cara ruim, né? A graça, irmãos, primeiro nos dá vida. Você não está vivo porque você está vivo porque você quer. Ah, eu estou vivo porque eu quero. Tá, você está vivo. Bem, você não está vivo pelo acaso, porque o acaso não produz vida. É uma ilogicidade a ciência defender isso, mas tudo bem. Isso é um preconceito contra Deus. Então o cientista é tão orgulhoso que ele não quer aceitar uma mente superior distinta dele. Então ele diz, não, a gente veio do acaso. Alguns cientistas não são tão orgulhosos, mas também estão brigados com Deus, preferem dizer que a gente veio de um ET. Então, algum outro ser de outro lugar lançou vida na Terra. Mas esse, pelo menos, é mais correto com a verdade. Porque o acaso, pela lógica, pela matemática, pela física, não pode produzir vida. A vida é algo muito inteligente, muito complexo. Então a vida é fruto de um pensamento. A vida é fruto de uma ideia.
Qual vida é fruto de uma ideia? A sua. A vida pessoal. Não é só a vida conceitual. O conceito de vida. Não, é a sua vida. Porque a vida conceitual também não produz você. Ontem nós tivemos um encontro de médicos na fazenda do Dr. Nelson. E aí eu saí com o Dr. Nelson para buscar, porque ele fez um mapa difícil de achar. E a gente perdia para chegar lá. Aí o próximo ia perder, eu falei, Dr. Nelson, vamos buscar o próximo que fica mais fácil, que a gente já adianta. Senão ele vai perder, a gente tem que esperar ele ligar, a gente atrasa o almoço. Já era 20 para as 2, né? Então fomos buscar e no carro a gente foi conversando e ele falou assim, ó, eu tenho 2 netos. Um é a cara da mãe, fisionomicamente. Mas parece com o pai, no jeito de agir. O outro é a cara do pai, fisionomicamente, mas parece com a mãe. Tá certo isso que eu falei aqui, né? Vocês entenderam, não falei nada errado, não. Aí, como é que pode isso? É porque tem um DNA de alma. Não tem um DNA só bio, não. Tem um DNA psico. A vida é uma ideia. Isso quer dizer que você existe porque alguém pensou em você, do jeito que você é. Esse alguém é Deus, e Ele fez isso pela graça. Então eu estou vivo, eu sou o Samuel, já é algo demais da conta. Nós cantamos no começo, a Rosa escolheu uma música que fala assim, cada vez que eu respirar. É vida, você está vivo porque o Senhor idealizou você. Olha que legal, você é fruto de um propósito, de um plano. E isso já é fantástico, porque eu já posso achar realização em mim. Isso é graça. Mas não é só a vida existência. É a vida manutenção. A gente está aqui hoje. Irmãos, nós somos tão vazios de propósito que às vezes a gente vai num lugar e pensa em quem não foi. Fulano não veio. Fulano está faltando. Devia ter mais gente. Não interessa se tem mais gente, se não tem mais gente. A manutenção indica que nós temos que viver bem o momento, porque a gente está vivo agora. E a gente escolheu estar aqui. Não só aqui, mas tudo. Você vai sair daqui e vai almoçar no restaurante. Porque eu só fiz almoço para minha família. Não dá para todo mundo, tá? Então não vai ser possível convidar todos. Mas você vai ter que almoçar. Aonde você for é o seu momento. Aí você vai dormir de tarde, é o seu momento. Você vai vir ao culto à noite ou não vai. Quer dizer, devia vir, mas tudo bem. O momento é manutenção. Deus está mantendo a gente vivo. E isso é graça. Você merece ser mantido vivo? Você não merece. A graça, né, o conceito de graça, da palavra grega charis, é o conceito de não merecimento. Mais do que o conceito de favor, é o conceito de não merecimento. Não é porque você merece, não é porque você fez. Você simplesmente tem, é uma dádiva. Para não falar uma dádiva, é uma graça. Então, nós existimos, nós somos mantidos, porque não é você que se mantém. Ah, não, sou eu que mantenho, eu que trabalho. Não é, não. Você não mantém o seu coração batendo. Não mantém, não mantém. O seu coração, ele bate involuntariamente. Não é isso, doutora Aline? Bate involuntariamente. Não, meu coração agora não vai bater. Não adianta você pensar, você tem que atingi-lo, você tem que fazer um esforço sobre ele para ele parar de bater. Porque é graça. Ele mantém você.
Mas ele não só faz isso, ele cobre as suas circunstâncias. Você escovou o dente para vir na igreja? Avisa pra gente, ninguém te dá beijo. Né? Escovou o dente, né? Quando você foi escovar o dente, você abriu a torneira. Você agradeceu? Senhor, obrigado porque tem água encanada. Você abre a torneira e a água sai da torneira. Ah, mas o normal é a água sair da torneira. É o normal hoje. Né? A turma aqui mais antiga talvez já tenha ido na casinha. Sabe a casinha? Né? Que na escola a gente pedia para ir na casinha antigamente. Você lembra disso, pessoal? Professora, posso ir na casinha? Não chamava tia, era professora. Ou dona. Posso ir na casinha? É porque as casas, muito antigamente, tinham uma casinha lá fora. Era a casinha de usar para fazer as necessidades. Aí os adolescentes de hoje não sabem o que é isso. A vida de vocês é muito boa, meu amigo. Vocês nunca tiveram que usar papel de pão para outras coisas. Não sabe o que é papel de pão. É duro. Mas mesmo naquela época ainda tinha casinha. O Senhor, Ele cobre as circunstâncias. Para você estar aqui, Ele te deu isso. E é Ele que te deu, porque não é só o dinheiro que você ganhou. Depende de uma série de outras circunstâncias que você não domina. E você usa todas ao mesmo tempo. Então, a graça, Ele cerca todas as circunstâncias. A bênção não é só a que eu recebo diretamente. Tem bênção que eu recebo comunitariamente. Na hora que eu entrei aqui, o Rafa falou, pastor, está pingando naquela luminária. É estranho pingar naquela luminária, porque naquela luminária nunca pingou. Costuma pingar nessas aqui, tá vendo? Aqui deu essas últimas chuvas, teve uma infiltração. Nós estamos esperando passar esse tempo, tem que mexer aqui. Mas naquela, eu falei, gente, como é que pinga naquela? O que vê, Delcio? Você e o Eli, que são MacGyver. Aquela lá, ó, da porta. Tá pingando, ó. Aí eu fiquei pensando assim, imagina se você está sentado e começa a pingar na luminária na sua cabeça. Olha que bênção, ninguém senta lá. É sério. Eu falei, Senhor, obrigado porque está pingando nessa. Porque ninguém senta ali. O Reginaldo senta um pouquinho para cá, né? Porque a cadeira de roda dele não fica debaixo da luminária. Até nisso eu vejo a graça de Deus cobrindo as circunstâncias. A graça, irmãos, acontece nos detalhes grandes e nos detalhes pequenos. A palavra de Deus não fala que o cabelo da nossa cabeça, que cai, o Senhor conta? Falar nisso, hoje tem mais homem careca do que homem com cabelo na igreja. Olha que benção. O Senhor cuida de cada cabelo. Isso é graça. O Senhor, irmãos, então, com isso, nos dá ânimo. A graça é um ânimo sobrenatural. Sobrenatural é a graça. Para eu e você não acordarmos emburrados, reclamando. Quando eu reclamar de alguma coisa na minha vida, eu estou reclamando contra a graça. É contra a graça que eu estou reclamando. Ah, não estou reclamando, mas estou desanimado. Ah, estou desanimado. Sabe por que a gente fica desanimado, irmãos? O desânimo é uma batalha do diabo e da nossa vontade contra a graça. Isso que é o desânimo. É o diabo e a sua vontade
querendo falar assim, não, está errada a sua vida. Você não devia estar aqui. Você está no lugar errado. Você não devia passar por isso. Você não devia ter essa falta. A sua circunstância atual não é a melhor. Então, o que o diabo, e ele vai fazer isso sempre, e a nossa vontade quer, é que a gente não enxergue a graça agora. E a graça nos coloca no melhor momento das nossas vidas. De forma que todo dia a gente tinha que acordar animado. Primeiro porque a gente tem vida. Somos mantidos, acordamos. E temos as circunstâncias cobertas por Deus. A graça não nos deixa faltar nada. Não é isso que diz a Bíblia? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso eu reclamarei e murmurarei. Porque quando a gente acha que a vida não está boa, o que a gente faz? Reclama, desanima. A gente não sabe enxergar a graça. A graça, irmãos, faz a nossa vida viver o melhor momento. Porque a gente só tem o melhor momento. Nós estudamos o tempo alguns meses atrás. O tempo é esse tempo que a gente tem. E esse tempo que a gente tem hoje, às vezes, tem coisa que a gente acha que falta. Mas é o que a gente precisa, até da falta a gente precisa. Porque se a gente achar que a gente tem que ter tudo, a gente não vai viver na dependência de Deus. O Senhor deu uma oração modelo. E na oração modelo ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para a gente aprender a depender. Mas nós estamos vivendo numa sociedade capitalista que nos ensina a guardar, a colocar no celeiro, a juntar no celeiro. Quanto mais celeiros a gente tiver, melhor. Não é? É isso que diz o capitalismo. E o Senhor diz: não é ruim ter falta. Porque quando eu tenho falta, eu sei viver tendo falta. E eu aprendo a viver bem quando as coisas me faltam. Em vez de achar que a falta é um problema, eu aprendo que a falta é uma solução. Ela me ensina a viver bem. Paulo fala assim: de tudo eu já tenho experiência. Eu sei ter e sei ter falta. E em todas estas coisas eu aprendi a viver contente. É a graça. A graça ensinou, a escola da graça de Tito, a viver contente quando tem e quando não tem. Agora nós estamos na igreja vivendo esse momento de ter que pagar as contas. Então falta dinheiro. É ruim faltar dinheiro. Tem conta que chega. E chegou uma conta essa semana que tem que pagar, chegou semana passada, de 6 mil que tem que pagar essa semana. 6 mil e pouco de imposto atrasado. E já chegou do cartório. Então tem que pagar. E os 6 mil e pouco que tem na conta estava guardado para pagar o aluguel. Nós mudamos agora. Antes a gente pagava primeiro os salários, mas nós estamos saneando. Então nós estamos pagando os aluguéis para não faltar. Aí chegou a conta. Falei: Senhor, mas é errado isso. Estão fazendo os trem direitinho, o dinheiro está guardado, vai chegar logo, é o valor certinho do aluguel que está guardado. E eu fiquei chateado. Falei: isso não pode, nós estamos fazendo certo. Ao mesmo tempo que nós estamos com essa penúria financeira, a gente planta na chácara e o trem funciona. Impressionante. Qualquer coisa que plantar lá, funciona. Se tiver um negócio que não funciona na sua casa, leva lá que lá vai funcionar. Deus é bom. Fizemos uma reunião essa semana de investimento. Nós, terça-feira, devemos ter uma resposta de investimento fantástico no café. Então, o Senhor sabe como que a gente tem que caminhar, irmãos. O Senhor sabe como que a nossa igreja tem que caminhar, como que a sua família tem que caminhar, como que você tem que caminhar.
E se o Senhor é um pai bom, Ele não vai te dar tudo. Ontem eu estava vendo o jornal, aí eu estava vendo o jornal da Record. Aí tem um programa que passa domingo à noite, acho que é Domingo Espetacular. E estava dizendo que hoje vai passar no Domingo Espetacular um problema que as crianças têm hoje, e que é um problema psicológico que já foi identificado e tem nome, não é birra. Então, assim, às vezes seu filho faz muita birra, e ele não é birrento, ele está com um problema psicológico. Chama-se síndrome do reizinho. É sério, não estou brincando, vai passar hoje no domingo. Ninguém vai ver porque vai vir ao culto. Então eu sei que vocês não vão assistir, né? Mas depois fica lá disponível. Você pode ver à noite, ou pode ver na segunda-feira. Pode ver depois, né? Síndrome do reizinho. Quer dizer, criaram um nome para essa situação em que a criança manda. Pai bom não deixa o filho mandar. Pai bom coloca falta. Eu estava ouvindo, deixa eu falar para os pais de adolescentes aqui, ó. Pai de adolescente. Pai e mãe de adolescente. Eu estava ouvindo, pai de criança que o filho vai ficar adolescente também serve. Eu estava ouvindo a CBN essa semana, e diz que tem um movimento no Vale do Silício. O Vale do Silício é a parte dos Estados Unidos que produz os avanços computadorizados, os softwares, os programas. Então tem um movimento lá na Apple, no Google, entre as empresas, que os executivos, os diretores não deixam os seus filhos usar telefone, tablet, eles dão um horário. Ele fala assim, você vai usar 1 hora por dia e 3 horas no final de semana. É um movimento entre todos os diretores, porque o uso vai ser tão intenso a vida inteira, que o mau uso desde a infância, desde a criança, porque virou um negócio assim, vai com o filho para o restaurante, e o filho não fica inquieto. Hoje não, dá um celular para o menino. 4 anos, está no restaurante, dá um celular para o menino. Né? 3 anos, 2 anos, né? 2 anos, o menino vai no restaurante, celular. Como é que eu fiquei pensando, como é que fazia antigamente que não tinha isso? Então não ia filho para restaurante, né? Não. O pai tem que impor uma falta. Se o pai não impor uma falta, o pai não é bom. Essa falta, irmãos, chama graça. Então, problema também é graça. A menos que você cause o problema, né? Se você tem uma palavra dura e recebe uma resposta pior, você causou o problema. Se você pecou, você causou o problema. Se você construiu o problema, é diferente. Mas se você não fez absolutamente nada e o problema te cercou, é graça. Porque o Senhor também dá coisas ruins e faz parte da graça. Ele está nos ensinando. Ele fez isso com Jó, irmãos. Num sofrimento muito mais intenso do que eu e você já passamos. Era graça. Ele estava melhorando Jó. Então a graça de Deus é algo que nos permite viver alegres. Lê aí esse último parágrafo da graça aí que eu escrevi aí. Faz favor. São 2 linhas só. A graça é para a gente viver bem sempre. Alegre. Não tem motivo para a gente não viver bem. Ah, mas eu posso ficar triste? É lógico que você pode ficar triste. Tem graça para isso. Nós não lemos lá que pela graça Ele dá consolo e esperança? O que não dá é para você achar que sua vida está ruim, que não presta, que está tudo. Não.
O momento de tristeza, ele é o momento. Ele vem porque alguém morreu, porque teve uma enfermidade inesperada. E mesmo é só naquela hora, descobrir, não, beleza, agora eu vou com ela. Até tratar. É igual enfermidade crônica. Se você tem enfermidade crônica, você não tem como não viver com ela. Então nós precisamos aprender a viver bem sempre. Sempre. Qualquer que seja a situação. Porque a graça não deixa de operar. Pois não, Tê? Presta o microfone, Rafa. Pega o microfone para Tê. Beleza. Ô, Samuel, eu me lembrei essa semana de como o Senhor assim, manifestou assim, tão evidente essa graça na minha vida. Na terça-feira de manhã, eu tenho aula mais tarde. Eu entro às 10 para as 10. Quando eu saí de casa... Espera aí só um pouquinho. Ô, Giuseppe, pode montar lá em cima mesmo. Nós vamos fechar essa porta aí. Aí de noite monta lá fora. Tá bom? Pronto, desculpa, meu bem. Então, eu fui... Espera aí. Giuseppe, não, aqui ó, passa por ali ó. Lá onde vocês montaram domingo passado, tá? Abre aí para ele, Maria. Perdão, Tê, pode continuar. Ô Samuel, eu vou usar de muita graça e misericórdia com você essa manhã. Não tá aparecendo. Na minha palavra. Não tá aparecendo. Eu vou te falar, ô graça e misericórdia, Senhor. Não tá aparecendo que tem Não, graça. claro que tem, eu não Não. esperei Não tem pacientemente graça. no Senhor. Quando reclama, não tem graça. Uai, eu não reclamei, eu tô falando que eu tô usando de graça com você. Tô vendo, tô vendo. Então, Vai lá. foi assim. Eu tenho aula mais tarde. Eu saí de casa 9, eu chego na minha escola em 20 minutos. Eu calculo assim. E aí eu saio no último minuto. Na hora que eu fui sair 9h35, e eu tinha que chegar lá às 9h50, eu olhei o pneu do meu carro dianteiro, da frente, da frente do meu lado. Dianteiro e da frente é igual, né? É. Então, eu olhei, gente, estava vazio. Estava no chão. Eu falei, meu Deus, e agora? E o meu celular, gente, queimou. Eu estou sem celular. Eu falei, e agora? Como eu vou fazer? Aí eu fui andando devagarzinho até o posto. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Porque eu estou sem celular. Eu não posso avisar a minha escola. Eu tenho que arrumar o pneu, porque eu vou pegar a pista, eu pego a Anhanguera. Eu tenho que chegar na hora da minha aula, que meus alunos ficam esperando. O outro professor sai, eu tenho que estar lá. E eu falei, meu Deus. Aí na hora vem, ô Senhor, mas precisava passar por isso? Agora de manhã não podia ser, né? Aí fui andando devagarzinho até o posto. Na hora que eu cheguei no posto, o frentista falou para mim, o pneu da senhora, ó, furou. Eu falei, então, moço, calibra ele para mim, o senhor põe um pouquinho mais, porque eu vou tentar achar uma borracharia. E estava atrás de um telefone para eu avisar. Eu tinha que avisar a minha escola, né, por causa dos meus alunos que ficam sozinhos. Na hora, eu ouvi alguém falar assim, oi, Tê, tudo bem? Na hora que eu olhei, era a Renata, essa minha vizinha. Oi, Rê, tudo bom? Ô, Tê, seu pneu furou, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, tô precisando do seu telefone. Ela estava com o celular na mão, meu celular oxidou, queimou, eu não tenho mais celular. Eu preciso avisar a minha escola. E eu sem telefone, porque eu não sei de cor o telefone da minha escola. Aí eu liguei para Samuel, pedi para ele para ligar para a minha escola, para avisar. Aí ele conseguiu avisar. Aí eu passei na borracharia
Tinha uma borracharia no caminho, ali na Vila Branches. Passei na borracharia, um menino chama Chiquinho. Até o Chiquinho lá, na hora que eu cheguei, você pode trocar o pneu e tal, tal. Claro que posso. É esse? É. Aí ele foi lá dentro, pegou um café, sentou-se lá e falou assim, ô Chiquinho, deixa eu falar com você, meu filho. Eu tenho que dar aula agora, dá para você acelerar? Não, dá sim, até eu vou arrumar o pneu da senhora, só deixa aí, depois só passa e pega. Eu falei, beleza. Acabou que eu cheguei na minha sala de aula às 10h15. Olha só como que Deus foi bom. E eu comentei com o meu diretor e a minha vice-diretora na hora que eu cheguei. Eu falei, gente, olha como Deus é maravilhoso. Porque o pneu furou, em tudo dá graças. Agradeço, eu não sei muito o propósito, né? Mas, na hora que eu cheguei no posto, na hora que eu precisei do telefone, eu ouvi alguém falar, oi, Tê, com o telefone na mão, era minha vizinha, eu podia pedir para ela, porque eu tenho essa liberdade com ela. Então, eu falei com eles. Aí, lá na minha escola, a gente estava conversando sobre o ano que vem, e eu falei, gente, Deus não atrasa, nem adianta. Ele vem na hora certa. E Deus me falou, filha, o seu pneu furou, você tinha hora para chegar, você precisava de um telefone, e na hora certa, na hora que eu pensei no telefone, falei, meu Deus, eu preciso de um telefone. Na hora, eu ouvi a rede. Se ela tivesse ido antes, lá na loja de conveniência, se ela tivesse ficado um pouquinho mais na loja de conveniência, eu não ia cruzar com ela, eu não ia pedir o telefone, eu não ia ter o telefone. O Senhor falou, eu permiti que o seu pneu furasse, que você visse hoje de manhã, mas eu te sustentei, você teve um telefone, sua escola foi avisada, na hora que eu cheguei tinha uma professora de apoio com os meus alunos. Então, é graça de Deus sobre a vida da gente. Ele permite que a gente passe pelos reveses da vida, pelas dificuldades, pelas situações contrárias, naquela correria, mas Ele sustenta. Eu te sustentei, eu te dei o telefone na hora que você precisou. Na hora. Você achou o borracheiro disponível, na hora a borracharia podia estar fechada. Na hora que você passou, o Chiquinho estava disponível, pôde trocar o seu pneu e você chegou em segurança. Então, é graça. Como a gente sente assim. E eu pude dar esse testemunho lá na minha escola. Eu falei com o Celso e com a Cris. Eu falei, o Senhor vai me colocar aqui, nem antes, nem atrasa. Na hora eu pude dar esse testemunho lá. Naquela terça-feira, isso foi na terça-feira. Era uma resposta de Deus que eu estava pedindo e o Senhor me deu na hora. E Ele me ensinou, falou assim, minha filha, é com a minha graça que você vai viver. Então, amém. É isso mesmo. Foi uma bênção, Samuel, experimentar essa graça de Deus. Dá o microfone ali para o Rafa. Irmãos, a graça acontece quando eu vejo a solução, igual a Teresa viu, e a graça acontece quando não tem solução. A graça, ela é mais perceptível para nós quando a gente tem a resposta, quando a gente tem a solução, porque a gente gosta da coisa boa. É óbvio, quem é que gosta de coisa ruim? Ninguém gosta de coisa ruim. Então ela destaca para nós. Mas às vezes nas nossas vidas a solução não aparece. Ou não aparece naquele dia, ou não aparece naquele mês, ou não aparece por anos. E ainda assim eu estou debaixo da graça. E eu tenho que viver bem. Então se você, vou terminar a parte da graça, a gente vai começar a misericórdia. Mas se você entender que a graça é algo que o Senhor nos deu, para a gente viver bem sempre, para não ter uma palavra de reclamação, uma palavra de murmuração, de rancor, porque é graça.
Só da gente estar vivo já é graça. Estou vivo, estou andando. Então nós precisamos aprender, e esse é o conceito de graça, a viver bem. Esse é o desafio da graça. Você tem que viver bem. Deu certo? Glória a Deus. Deu errado? Glória a Deus. Não vou ficar reclamando, não vou fazer cara feia. É horrível, irmãos, é horrível trabalhar com gente de cara feia. Fala se não é ruim trabalhar com gente de cara feia. Você chega lá, borrado. Borrado. Né? Trabalhar com voluntário, você não pode exigir muito cara boa, porque voluntário é voluntário. Mas quando você paga a pessoa, tem sentido trabalhar. De vez em quando eu falo com quem trabalha comigo e a gente paga. Eu falo, vem cá, você está feliz de trabalhar aqui? Porque a pessoa está com cara feia. Você está feliz? Porque se você não estiver feliz, pode ir embora. Não é obrigado a trabalhar aqui. Ele está pagando. No mínimo, estou pagando por um sorriso. Né? No mínimo. Por quê? Porque é o investimento que eu faço. Agora, qual o investimento que Deus faz na sua vida? Todo. Para você murmurar? Dia ruim. Que isso? Deus te deu tudo. Deus te deu a vida, te manteve, te livrou, te deu família. Era para o Senhor te matar na hora que você murmurasse. Ah é? Vai para o inferno. Pá. Vai reclamar no inferno. Vai reclamar lá com os demônios. Vamos lá. Quantas vezes o povo murmurou? Aí o Senhor fez o quê? Cobras. Né? Mas já imaginou? Você começa a reclamar na sua casa, dá uma crise lá na sua família, aí começa a infestação de cobra coral. Você abre a porta, 5 cobras coral entrando, na janela pulando, caindo do telhado. Cobra. Já imaginou se fosse assim? Só para você parar de reclamar? Né? E cobra venenosa. Cobra venenosa, não é qualquer cobra. Irmãos, e a gente reclama demais. Com um Deus que nos dá tudo. Tudo. Ele nos dá tudo e a gente tem coragem de reclamar, a gente tem que parar com isso. Agora, sabe por que que ele não nos mata na hora? E não nos manda para o inferno? Porque além da graça, ele ainda tem misericórdia. Só a graça já estava bom. Gente, Deus é bom demais da conta, fala a verdade. Se não tivesse misericórdia, já estava bom. Mas além da graça, ele é um Deus de misericórdia. Então vamos começar com a misericórdia. Abre aí na página, acho que é 10 mesmo, tem a misericórdia. Vai lá para o último parágrafo da misericórdia. Quem está com o microfone aí? Ninguém está com o microfone? Cadê o Rafa? Está lá? Lê para a gente, pastor, o último parágrafo da misericórdia. Diferença entre misericórdia e graça. Estes dois atributos são como dois lados de uma mesma moeda. Enquanto a misericórdia deixa de dar ao culpado aquilo que ele merece, a punição pelos seus pecados, Lamentações 3:22, a graça dá ao pecador culpado aquilo que ele não merece, vida, Efésios 2:8-9. Ambas, misericórdia e graça, são variações do mesmo atributo de Deus, bondade. Então veja bem, nós só vamos começar, né? Então vamos começar pelo final. Começar pelo final é ótimo, né? Você não devia reclamar, você tem tudo, tudo. Ah, não, mas falta. Está reclamando, você não devia reclamar. Você merecia ser punido, castigado. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Mas o Senhor não faz por causa da misericórdia. A graça, o Senhor dispensa o que ninguém merece.
E a misericórdia, ele deixa de dispensar o que todos merecem. Então, o nosso Deus é um Deus fantástico. Pastor, faz favor, sobe com o bebê pra gente. Um bebê tira a atenção de 4 ou 5 pessoas. Por isso que na hora do estudo, não dá para ficar a criança aqui, entendeu? Então, a misericórdia é algo que o Senhor faz de forma que Ele não concede o que era necessário conceder. Tem gente que acha que o Lula não devia estar preso, mas a justiça acha, e a maior parte das pessoas acham obrigatória a prisão. Obrigatória. Né? Nessa última sessão que a juíza conduziu com ele, ela advertiu, falou, opa, cuidado. Você está semeando novas possibilidades de condenação. Porque quando acontece um crime, quando acontece uma injustiça, quando acontece uma infração, é obrigatória a punição. É necessária a punição. Se não tiver punição, a gente acha que está faltando alguma coisa. Isso não é possível, tinha que ter punição. Quando eu desprezo a graça, quando eu murmuro, quando eu reclamo, e eu tinha que ser destruído. Tinha que vir uma cobra me picar. O chão tinha que abrir e me engolir. Eu tinha que ser punido. E, irmãos, nós não somos por causa da misericórdia. A misericórdia faz com que a gente não receba o mal que a gente tinha que receber. E não dá para elas não andarem juntas. Por isso que eu pus que são duas faces de uma moeda só. Elas andam de mão dada. Sempre. Por quê? Porque nós somos extremamente maus. Se nós não vigiarmos, não andarmos com Deus, não construirmos uma vida na presença de Deus, nós vamos desprezar a graça quase sempre. Não vamos enxergar a bondade da graça. Não vamos ser gratos, por exemplo, às pessoas que nos servem. Hoje eu falei para você dar um abraço no Reinaldo, que é aniversário dele. Mas ele olha o seu carro todo domingo. Ah, mas ele ganha para isso. Mas a graça ensina a agradecer. Mas a gente acha que não precisa. A gente acha que não precisa dar palavra boa para os outros. A gente acha que não precisa elogiar. É mais fácil cobrar. Então nós precisamos mudar o nosso estilo de vida para a gente viver pela graça e não depender tanto da misericórdia. Mas como nós estamos estudando sobre Deus, esse estudo sobre Deus é fantástico, porque nos mostra como Ele é grande. Ele já tem uma qualidade nele que, junto com a graça, traz a não punição. É a misericórdia. O conceito de misericórdia, é engraçado o português, que a língua portuguesa ora escolhe na fundação, na raiz das suas palavras, palavras que vêm do grego, ora palavras que vêm do latim. Misericórdia não vem do grego igual a palavra graça. Ela vem de duas palavras, miseris, cardia, que é o coração no miserável. Então Deus tem o coração naquele que não pode dar nada. Porque miserável é aquele que é pobre mesmo, ele não tem nada. Ele está na miséria. A pessoa que está na miséria não pode dar nada. E o Senhor tem o coração nessa pessoa. Então, o Senhor ter o coração, ama. Ele ama o miserável. E aí, quando você reage com a sua miserabilidade, você devia ser grato, devia ser bondoso, não devia brigar, não devia reclamar. O Senhor não te dá o que você merece. Por que ele não faz isso?
porque ele tem misericórdia. Anda junto com a graça. Então ele não dá aquilo que as pessoas merecem. Estes atributos compõem o que eu e você chamamos de bondade. Eu acho, tá? Posso estar errado. Quando o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, vira para os seus discípulos e fala assim, inclusive para nós, fala assim, ó: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu acho que ele está pensando na bondade. E pensando na bondade, ele está pensando na graça e na misericórdia. Em que a gente deu o que a pessoa não merece e não deu o que a pessoa merece. Porque não adianta nada Deus ser assim se eu não for como Ele. Ele é Pai para ser imitado, para ser seguido. O alvo de Deus é que nós, filhos e filhas, pareçamos com Ele. E Ele é Deus misericordioso. Ele nunca dá o que a gente merece. Então, quando você achar que você está no sal, pode saber que você devia estar num sal muito pior. Esse sal que você está é graça. Porque Ele nunca vai dar o que uma pessoa merece. Eu vou terminar falando uma coisa para você pensar durante a semana. Tá bom? É uma questão bastante teológica. Então envolve um raciocínio teológico. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui para você pensar também. Tá bom? É um raciocínio teológico. Dever de casa. Onde que se insere o inferno? Na graça ou na misericórdia? Tá bom? Tarefa de casa. Porque quando a gente... Vou adiantar o raciocínio. Quando você pensa em castigo, você pensa em graça ou em misericórdia? Então, você agora vai pensar, onde se insere o inferno? Em graça ou em misericórdia? Tá legal? Então é dever de casa, é para você pensar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu achei, entra aí, Vitão. Ô Maria, pode fechar o portão aí, tá? Pode trancar. Vitão foi lá buscar, achei que ia ter só a noite, né? Então o que você trouxe, Vitão? Manga, jaca. Mandioca também ou não? Então não veio mandioca, tá? Mandioca está só no boletim, mas não veio. Vamos orar. Obrigado, Vitão. Pode fechar a mesa, tá, Maria? Pode trancar isso aí. Essa porta, pode trancar. A gente sai por cima e passa lá na nossa feira da ICZS. E vamos abençoar a chácara no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo gostoso. Eu fico muito estimulado estudando a graça. Nessas épocas aqui de vacas magras, de dificuldades, de contas para pagar, de datas para cumprir. Às vezes eu fico desanimado, mas só de estudar a graça, o Senhor me dá uma injeção de ânimo fantástica. Porque eu sei que Deus, o Senhor, está presente fazendo muito mais. E às vezes eu deixo de olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. E eu te agradeço por ser o Deus da graça na minha vida, na vida desta igreja. Quantas coisas o Senhor já fez e fará. Por isso eu quero realmente rejeitar todo desânimo em nome de Jesus. Rejeitar os demônios que o diabo envia para nos desanimar. Às vezes desanimar com a família, às vezes desanimar com o estudo, desanimar com o filho, desanimar com o pai, com a mãe, com o trabalho, desanimar com a nação. Nós rejeitamos em nome de Jesus, porque nós vivemos pela graça, e a graça é uma bênção, a graça é uma vitória. Oh Senhor, obrigado pela tua graça preciosa. Nós te adoramos, te bendizemos,
Vamos viver esse domingo para abençoar pessoas. Vamos abençoar no almoço, na tarde, à noite. No culto nós vamos nos reunir e te adorar com vontade, com vigor. Estamos profundamente alegres pela graça derramada e queremos viver pela graça. A tua graça é melhor que a própria vida. Nós te adoramos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão, dê um beijo aí quem está do seu lado.